Queridas e queridos, aqui é o professor Bruno Garcia Redondo, mais um vídeo para o nosso canal. Aliás, falando em canal, por favor, cliquem aqui embaixo para se inscrever e curtam o vídeo para dar aquele apoio. Tema da aula de hoje, prosseguimento de normas processuais fundamentais. Prosseguimento dos princípios processuais, resumindo o tema. No vídeo de hoje eu vou falar de dois princípios. Eu vou falar do princípio do chamado juiz natural, a gente vê onde é que ele vem na Constituição e desdobra todos os aspectos relevantes. E outro princípio também importantíssimo, que também vem na Constituição, chamado da igualdade ou da isonomia. Vamos começar então com o chamado, entre aspas, princípio do juiz natural. O juiz natural é interessante que nós temos dois incisos do artigo 5º, voltados ao juízo, ao órgão. Então, duas exigências quanto ao órgão, a vara, a câmara, a turma, o tribunal, e uma exigência em relação à pessoa que está no órgão, ou seja, ao juiz, ao magistrado, ao julgador. Então, o juiz natural, na verdade, é uma tripla exigência. É uma garantia do cidadão de que três exigências sejam cumpridas no seu processo. Juiz natural em relação ao órgão jurisdicional, não à pessoa, ao órgão. Falei que eram duas. A primeira vem no 5º 53 da Constituição, que assim fala: ninguém será processado senão pela autoridade competente. Se desdobra dessa garantia o seguinte, que a competência tem que estar estabelecida no lugar mais importante, que no nosso exemplo é a Constituição. Então a Constituição fala da competência do STF, artigo 102, competência do STJ, outro tribunal, artigo 105, competência de tribunais regionais federais, TRFs, no artigo 108, artigo 109, competência de juízes federais, e a Constituição vai trazendo as grandes normas de competência da estrutura do Poder Judiciário. Então, ninguém vai ser julgado senão pelo juízo competente. Segunda garantia em relação ao órgão. Segunda garantia do juiz natural em relação ao órgão juízo. Artigo 5º 37. Inciso 37 do artigo 5º fala assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele juízo cuja competência seja fixada depois do fato, para julgar aquele caso. Resumindo, uma vara a ser criada para julgar um fato específico que já aconteceu. Um caso emblemático que tome as mídias, que tome as notícias, noticiários, enfim. Por que não cabe juízo ou tribunal de exceção? Aquele formado para julgar um prévio fato específico. Risco de parcialidade, né? Risco de que ser criado por uma comoção, alguma coisa assim, possa gerar distorções, para o bem e para o mal. Para evitar distorção para o bem e para o mal, e existe imparcialidade pró e parcialidade contra, então para evitar parcialidade a favor ou parcialidade contra, a gente quer garantir que o órgão, até mesmo o órgão, não tenha sido criado por um fato pretérito específico. Veja que eu estou falando aqui, risco de comprometer até mesmo a imparcialidade. E aqui vem a exigência do juiz natural agora para a pessoa julgadora, para o magistrado, para o juiz. A exigência é de julgador imparcial. A gente consegue extrair da Constituição a exigência de magistrado, juiz imparcial, da conjugação dos incisos 73 e 37 do artigo 5º da Constituição. O julgador tem que ser imparcial. O CPC fala nos artigos 144 e 145 de exemplos de juízes parciais ou com risco de parcialidade, de ter a sua imparcialidade comprometida. 144 fala de um defeito, de um vício chamado impedimento, e 145 fala do vício de suspeição. Em outro vídeo próprio, a gente vai ver que impedimento e suspeição, quais são as consequências. Se aplica não apenas ao juiz, mas a qualquer sujeito do processo que tem que ser imparcial. Exemplo, Ministério Público, oficial de justiça, perito, enfim. E importante falar, imparcialidade é o que a gente quer. Neutralidade do ponto de vista psicológico é humanamente impossível. Todo mundo tem suas pré-convicções, simpatiza com uma tese, com uma causa, mas a força é você tentar racionalmente, essa é a exigência, que apesar de não ser neutro, que seja imparcial, que seja objetivo, que esteja ali exatamente entre os dois lados, autor e réu, analisando apenas as provas produzidas, dentro dos autos, através de decisão fundamentada. Então, a exigência de imparcialidade do julgador. Logo em seguida, ao juiz natural, nós temos aí a quarta garantia, o quarto princípio, que é o princípio da igualdade, também chamado de isonomia. A isonomia vem no artigo 5º, mas não vem em nenhum inciso.
vem no caput, na cabeça do próprio artigo 5º, que fala assim, todos são iguais perante a lei. E quando fala todos são iguais perante a lei, nós temos ali o conceito de igualdade chamada, de uma forma mais bonitinha, de isonomia. Isonomia e igualdade. Então, todos são iguais perante a lei. O que é isonomia? Isonomia é tratar igualmente os iguais. E esse primeiro ponto é isonomia formal. Tratar igualmente os iguais. Se são iguais, eles ao mesmo tempo merecem ser tratados igualmente e também é errado não tratar igualmente. É ao mesmo tempo um dever e um direito. É um dever tratar igual e um direito de ser tratado também de forma igual. Tratar igualmente os iguais, isonomia formal, e aí vejam só, isonomia substancial, isonomia mais profunda. E tratar desigualmente os desiguais na estrita medida da desigualdade. Vamos começar com isonomia formal, depois a gente aprofunda isonomia substancial. Isonomia formal, então, é dar tratamento equivalente a pessoas em situações equivalentes, equilibradas. O artigo 7º do CPC fala assim, olha, é assegurada às partes paridade de tratamento. Quando fala paridade de tratamento é igualdade, normalmente a igualdade formal, isonomia formal. Artigo 139 do CPC, inciso 1, fala é dever do juiz, aí vem o inciso 1, assegurar às partes igualdade de tratamento. Mais uma vez aqui, igualdade de tratamento, isonomia. Então, a Constituição exige igualdade, artigo 7º do CPC, 139, inciso 1, e vários outros artigos do CPC vão exigindo normalmente tratamento igualitário no aspecto da isonomia formal, tratar igualmente os iguais. Acontece que isonomia e igualdade é tão isonomia quanto você dar tratamento diferenciado quando houver situações diferenciadas e tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Pensa numa balança, numa gangorra, está desequilibrada para um lado. Igualdade dará um tratamento desequilibrado para que volte a haver equilíbrio. Você tem que pegar aquela balança que está torta e reequilibrá-la. O mais importante é, não se pode, a título de isonomia substancial, desequilibrar para o outro lado. O tratamento tem que ser desproporcional em favor da situação desfavorecida, mas apenas até o momento em que a solução se normalize e se iguale. Que uma vez igualada, a isonomia exige que se mantenha igual, agora no aspecto formal. Então, você começa com a isonomia substancial, um tratamento privilegiado para alguém para reigualar. Uma vez igualado e nivelado, isonomia formal. Uma vez estão iguais, é dever e direito o tratamento igualitário. Não pode permanecer o tratamento desigualitário, senão você tomba para o outro lado. E agora volta a ter um desequilíbrio no outro lado. Então, a isonomia substancial é tão isonomia quanto a formal. As duas são igualmente importantes. A injustiça de tratamento desequilibrado é tanto não seguir a isonomia formal quando houver igualdade, e também é igualmente errado e injusto não dar tratamento desigual quando a situação merecer um tratamento desequilibrado. A ideia de igualdade substancial, dar tratamento desigual para pessoas em condições desiguais, vem desde Aristóteles, numa obra sua chamada Ética Nicômaco, escrito mais ou menos no ano 300 a.C. E Aristóteles falava assim, olha, se as pessoas não são iguais, não receberão coisas iguais. Então ele já falava lá, se as pessoas não são iguais, não devem receber coisas iguais, tratamentos, direitos, enfim. Não precisamos chegar até e retroagir até Aristóteles em 300 a.C. Podemos vir no direito brasileiro para Rui Barbosa, jurista muito famoso, que tem uma obra de discursos e textos dele. Lá ele tem um texto chamado Oração aos Moços. Vocês conseguem achar facilmente na internet. E na Oração aos Moços, Rui Barbosa fala assim, olha, a regra da igualdade não consiste senão, ou seja, não é nada mais do que em quinhoar desigualmente os desiguais. Então, igualdade nada mais é do que dar quinhões desiguais aos desiguais. Então, quinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Então, igualdade é dar tratamento desigual a quem está desigual, na medida em que se desigualam, na proporção em que se desigualam. Aí ele fala, nesta desigualdade social, ou seja, a sociedade, o direito dar uma desigualdade à pessoa, dar uma norma desigual em favor daquela pessoa, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Então, olha só, na desigualdade social, proporcionada para a desigualdade natural, então a sociedade dá uma condição privilegiada para quem é naturalmente desequilibrado, nesta desigualdade social.
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Então, isonomia é dar tratamento equilibrado sempre que houver equilíbrio e dar tratamento desequilibrado na estrita medida do desequilíbrio. O mais importante, então, do ponto de vista constitucional é qualquer tratamento desequilibrado, qualquer, entre aspas, prerrogativa, algo que possa parecer um privilégio, enfim, tem que atacar o fator, a circunstância da desigualdade. Você tem que identificar qual é o fator que gera a desigualdade. É idade? É gênero? É a condição econômica, financeira? É raça? É condição social? Você pega os vários fatores, até mesmo sociais, naturais, o que quer que sejam, que possam em uma determinada região, em um determinado contexto histórico que está gerando um resultado desigual, aquilo colocar a pessoa do ponto de vista menos favorecido, ter menos oportunidades de acesso a tudo, e você dá um tratamento desequilibrado em seu favor, privilegiado em seu favor, uma prerrogativa em seu favor. E com aquela prerrogativa a gente busca reequilibrar, dar igualdade de condição. Então você tem que identificar exatamente qual o fator. Se o fator, por exemplo, é um problema de uma deficiência física, você tem a lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência, dê tratamento desequilibrado para pessoas que têm, por exemplo, uma deficiência física, mas com normas que consigam compensar a deficiência física. Se a questão da deficiência física, dê uma norma que ataque, no bom sentido, né, cure, um remédio que ataque ali e cure a deficiência física. Se é uma questão de raça, uma questão de gênero, uma questão econômica, bole normas que peguem essa questão para ela virar a solução. Então a gente tem que identificar o fator da desigualdade, se não está errado. Se a desigualdade é, por exemplo, de gênero, não adianta você pensar na questão de raça, ou na questão econômica, ou na questão de necessidade especial, enfim, deficiência. Então a gente tem que identificar o fator e o objeto da norma desigual ser aquele fator. E Bruno, em que medida? Olha, na medida em que você reiguale, que você consiga alcançar o equilíbrio. Então a medida, a solução, o remédio, ele tem que ser, a gente chama de proporcional. Ele tem que ser forte o suficiente para atingir a igualdade, mas não pode ser mais forte do que isso para gerar uma desigualdade agora em sentido contrário. Então a gente tem que identificar ao mesmo tempo o fator da desigualdade, o objeto, e a solução, o remédio, a medida, tem que ser proporcional na quantidade da desigualdade, para reequilibrar a balança e a gente passar a ter isonomia formal. Nem mais, nem menos. E eu trago para vocês aqui nesse vídeo, apesar de ser um vídeo de processo civil, alguns exemplos muito interessantes, tanto de busca da isonomia, essa isonomia substancial, dar tratamento desigual aos desiguais na medida das desigualdades, tanto do ponto de vista material quanto processual. Vou dar aqui um início de exemplos de normas que dão direitos materiais de forma, entre aspas, desigual, mas corretamente desigual. Então, isonomia substancial no plano material. E também normas de processo. E no meu exemplo aqui, processo civil. Vou pegar vários exemplos do CPC que dão tratamento processual desigual, desequilibrado, entendidos como corretos. Porque aquelas situações, aqueles fatores gerariam uma desigualdade, um desequilíbrio. Olha só. Isonomia substancial no plano material. Normas, direitos materiais que falam de fatores de desigualdade e soluções encontradas pela legislação brasileira. Nós temos normas, olha, diferentes em razão da idade, em razão de gênero, em razão de raça, em razão de condição econômica, em razão de deficiência ou necessidade especial, em razão de condição educacional. Vou dar alguns exemplos. Comecei falando em razão de idade, olha, nós temos a lei do Estatuto do Idoso que dá atendimento preferencial em qualquer fila aos acima de 60 anos. E existe outra norma que fala que os acima de 80 anos têm preferência acima dos 60 anos. Então, você tem a preferência e a preferência da preferência. Calendário de vacinação de Covid. Quando começa pelos mais idosos e vai descendo, o calendário nacional é disponibilizado. O que isso significa? Tratamento diferenciado em razão da idade. A pessoa fura a fila, mas corretamente. A pessoa recebe uma vacina, tem o direito à saúde, corretamente antes dos outros. Quando eu falo corretamente, eu falo assim, do ponto de vista de estatística, questões médicas, no caso da Covid, tá? Então, entenda que as pessoas então, estão em grau de desigualdade, exemplo, mais risco à saúde, saúde mais frágil em razão da idade, ou com morbidade, você dá um tratamento privilegiado para a pessoa, recebe a vacina antes. Além de razão de idade, nós estamos em razão de gênero. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, nós temos licença maternidade de 120 dias para empregada gestante.
gênero feminino. A advogada gestante, Estatuto da OAB, tem direito a gestante entrar no tribunal sem passar pelo detector de metais, para não receber radiação. Então, gênero homem passa no detector de metais, gênero mulher, advogada gestante, passa sem detector de metais. Nós temos a lei chamada Maria da Penha, que é a proteção de violência, contra a violência doméstica familiar, tendo como beneficiária lá no preâmbulo dela a mulher, tanto que chama Lei Maria da Penha. Nós temos na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, uma exigência de que a partir das eleições de 2021 em diante, na triênio 2020-2024, as chapas das OABs seccionais tenham membros no mínimo 50% mulheres. Então nós temos normas diferenciadas dentro do OAB, dentro do fórum, direito trabalhista, enfim, em razão de gênero. Em razão de raça, local da gravação aqui, Rio de Janeiro, nós temos uma lei estadual do Rio de Janeiro de 2008 que deu 10 anos de cota racial para ingresso em universidades estaduais, 20% para estudantes negros, indígenas e quilombolas. Lei de 2008 deu durante 10 anos as cotas raciais. Foi renovada pela Alerj aqui no Rio de Janeiro em 2018. Mais 10 anos de cota racial. Então a gente tem ali, numa outra resolução da OAB, aquela que fala 50% do gênero mulher, a gente tem para eleição na OAB, a partir do treino de 2022, cota racial mínimo de 30% de negros. E foi objeto de polêmica, achavam que o percentual tinha que ser maior ainda. Não chegaram a um consenso, botaram no mínimo 30%. Então você tem diferença de gênero, né? Uma cota para gênero mulher, para igualar 50% para cada um, e no mínimo uma exigência ali, por questão racial, no mínimo 30%, e muita gente defende, a meu ver corretamente, que deveria ser até maior o percentual. Em razão de condição econômica, Lei Estadual do Rio de Janeiro, olha só, cota para ingresso em universidade estadual de 20% para alunos oriundos de rede pública de ensino, presumindo que eles não têm, por estarem na rede pública, é uma presunção até que muita gente critica, mas só por estar na rede pública não teria condição econômica. Vejam só, nós temos meia entrada em cinema, teatro, espetáculo para jovens de 15 a 29 de baixa renda. Meia entrada. Nós temos, por exemplo, auxílio emergencial aí de R$600 na época do Covid, para pessoas em situações sem emprego formal. Então, por questão de renda, nós temos normas diferenciadas. Não paga imposto de renda, tem isenção de imposto de renda, quem recebe até R$ 1.903 por mês. Está lá na lei do imposto de renda, não paga imposto. Então, por questão econômica, quem tem pior condição econômica recebe benefícios, não paga imposto de renda, paga meia entrada no cinema, recebe auxílio. Nós temos tratamento diferenciado em razão, por exemplo, de deficiência. Lei do Rio de Janeiro, de novo, cota de 5% unidade estadual para pessoas com deficiência. Lei da meia entrada, espetáculos para pessoas com deficiência. Atendimento prioritário em todos os serviços públicos para as pessoas com deficiência, está lá na lei brasileira de inclusão chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Até mesmo em condição educacional, meia entrada para quem entrar no conceito de estudante. Então, condição educacional dá um tratamento diferenciado, você paga metade do preço das coisas. Cinema, teatro, espetáculo. Então, há vários direitos materiais que privilegiam ora gênero, ora raça, ora condição social, condição econômica, condição educacional. Quanto maior você der, esmiuçar, né, o maior número de exemplos, já que o Brasil é um continente, a nossa sociedade é muito desigual em muitos sentidos, quanto mais tratamento diferenciado conseguimos dar, melhor. A gente vai tentar chegar mais rápido possível à igualdade, atingir a tão sonhada isonomia formal. No processo é a mesma coisa. Várias situações processuais precisam ser reequilibradas. Vou dar alguns exemplos agora de isonomia substancial no processo, no plano material. Nós temos, olha, artigo 1048 do CPC, lá no finalzinho dele, fala de prioridade de tramitação. Processos andam mais rápido, tem tramitação prioritária quando envolver. Aí tem lá alguns incisos. Pessoa acima de 60 anos, direito que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou tiver como parte uma pessoa vítima de violência doméstica ou familiar. Os processos dessas pessoas maiores de 60, vítima de violência, que envolva o direito da criança e do adolescente, esses processos andam mais rápido. Eles têm prioridade de tramitação. Então você vê, às vezes, em razão de idade ECA, em razão de situação de vulnerabilidade, violência doméstica. Artigo 9º, inciso 7 da Lei Brasileira de Inclusão, fala prioridade de tramitação dos processos em que foi interessada uma pessoa com deficiência. Prioridade de tramitação dos processos. Estatuto da OAB, de novo, no artigo 7º-A, agora um privilégio corretamente, mas não material, agora processual.
Artigo 7º-A fala: é direito da advogada, gestante, lactante ou adotante ter preferência nas sustentações orais e nas audiências. Você inverte a pauta, bota para ser julgado em primeiro lugar o recurso, ou a audiência ser feita em primeiro lugar quando for uma advogada, gestante, lactante ou adotante. Tratamento diferenciado aqui em razão de gênero e condição relacionada ao feto, alguma coisa assim. Artigo 72 fala: é nomeado curador especial, um defensor público, quando houver incapaz. Artigo 53, alguns incisos ali, dão uma competência territorial, você tem o juízo privilegiado para proteger determinados vulneráveis que estão no artigo 53. Artigo 98 a 102 dá a gratuidade de justiça para as pessoas, e o hipossuficiente não paga os custos do processo. Ministério Público, artigo 178 do CPC, atua, por exemplo, quando houver interesse de incapaz. Ele é sempre chamado para dar a sua opinião, dar parecer. Fazenda Pública, União, Estado, municípios, Distrito Federal, autarquias públicas, fundações públicas, nós temos prazo em dobro, tratamento diferenciado a favor da Fazenda Pública. Nós temos, por exemplo, o artigo 496, condenações de elevado valor contra a Fazenda, contra o poder público. O procurador não precisa recorrer. O processo sobe automaticamente para rejulgamento da causa contra aquela condenação elevada da Fazenda Pública. E assim vai. Vejam que há vários artigos também no CPC que dão tratamento privilegiado, ora um prazo maior, ora um prazo mais rápido. O processo anda mais rápido em favor de algum. Fazenda Pública tem um prazo maior em outras situações. Não precisa recorrer, que existe, entre aspas, um recurso automático chamado remessa necessária. Você tem uma preferência de inverter a pauta e falar em primeiro lugar, o seu caso ser chamado para julgamento mais rápido. Uma pessoa atua em seu favor, curador especial, o Ministério Público atua em seu favor, quando é caso de incapaz. Vejam que o CPC também é cheio de exemplos de tratamentos diferenciados. Como eu falei, qualquer tratamento diferenciado é possível. Para que ele seja constitucional, é importante que a gente identifique o fator de desigualdade e escolha a medida, nem mais nem menos, para reequilibrar a balança da igualdade, que a medida seja proporcional. Fico por aqui, agradeço muito a atenção e a companhia de todo mundo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Aquele abraço.